Alô, pessoal! Tranquilito no mais? Entrevistei dois engenheiros agrônomos da Iara Fertilizantes, o mestre Diego Pelizari e o Dr. Vitor Vargas. Conversamos sobre o tema de qualidade de fertilizantes e suas implicações na produtividade da cultura do milho. É imperdível! Pessoal, estou aqui com o engenheiro agrônomo, mestre Diego Pelizari, e o engenheiro agrônomo Dr. Vitor Vargas. Eles ambos são da Iara Fertilizantes e nós vamos conversar sobre adubação de milho, qualidade de fertilizantes, assuntos muito importantes para a produtividade e a produção rural. Eu já vou à primeira pergunta. Qual a relação entre a uniformidade do plantio, a adubação e a produtividade do milho? Olá, Nelson. Tudo bem, pessoal? É uma satisfação estar aqui contigo novamente para a gente falar desse assunto de extrema importância. Bom, referente à tua pergunta, eu poderia dizer que o milho é uma cultura extremamente sensível aí a qualquer alterações de arranjo, sejam elas por mudanças na densidade das plantas, no espaçamento entre as linhas ou qualquer variabilidade espacial por decorrência de falhas ou de sementes duplas ou temporal dentro da linha de semeadura. A cultura ela é muito sensível a essas variações no arranjo, basicamente por questões relacionadas a não possuir, por exemplo, perfilhos férteis, como as outras gramíneas possuem, a baixa prolificidade, né, uma planta de milho normalmente produz uma espiga, né, e dificilmente ela coloca duas, especialmente se ela estiver dentro do céu. A pequena plasticidade foliar, que é essa cultura, e por ser uma planta monóica, existe uma certa competição entre a estrutura feminina e a estrutura masculina. E isso é especialmente importante sob condições de estresse. Então, o estabelecimento de um stand uniforme é extremamente importante para se alcançar tetos produtivos. E isso a gente deve trazer aqui, sendo importante, fatores como, desde a questão de solo, a questão da máquina, que vai implantar essa lavoura, e a questão dos insumos. E nesse sentido, dentro dos insumos, nós temos as sementes, né, que são os insumos mais importantes para garantir um bom estabelecimento e com uniformidade, mas a adubação ela é particularmente importante, principalmente a adubação de base. Quando a gente fala em adubação, eu falo do efeito do tipo de fertilizante, tanto na eficiência da operação, na agilidade em si, que é extremamente importante para que a gente consiga colocar o máximo da nossa lavoura dentro de um intervalo ótimo, né, ou do período mais adequado, ou de um período mais curto de tempo, né, digamos assim, para que essas plantas tenham uma uniformidade temporal e, por isso, ter um fertilizante que esteja mais próximo de ter uma uniformidade em termos de granulometria, em termos de umidade, de não gerar tanto pó ou não ter tanto empedramento, tudo isso facilita muito o operacional do produtor para evitar paradas, né? Essas paradas, no caso de milho, elas podem ampliar essa variabilidade temporal. Mas também existe o fator da qualidade física do fertilizante, né, principalmente relacionada à segregação. E nesse caso, especialmente para as misturas de fertilizantes, em que existe, né, uma variabilidade natural dentro da linha, e essa segregação pode aumentar o desbalanço dos nutrientes que chegam para cada planta individualmente. Então, é mais ou menos esse o papel aí da adubação em contribuir para uma uniformidade temporal por conta de uma agilidade na operação, você tem uma maior agilidade na operação, e também diminuir essa variabilidade espacial, né, e temporal dentro da linha de semeadura, né, porque menores quantidades de nutrientes podem
causar alguma deficiência, assim como o desbalanço, ou até mesmo o excesso de uma quantidade de fertilizante pode causar alguma toxidez. E isso cria, sim, desuniformidade espacial e temporal dentro da linha de semeadura. Bom dia, Nelson. Novamente queria dizer aí que é um prazer estar aqui contigo nesse canal, que faz um trabalho fantástico. E seguindo nessa linha, né, falando sobre a importância da gente ter um stand uniforme, eu queria compartilhar uma experiência com vocês. A Yara é mantenedora de um programa que chama Programa Prospera. Até convido aí quem estiver assistindo a pesquisar, conhecer um pouco mais. É um programa de desenvolvimento da cultura de milho no Nordeste, por meio de tecnologia e boas práticas. E entre as ações, né, tem as lavouras demonstrativas. E eu me lembro sobre esse assunto de uma lavoura em especial que um colega montou, né, lá no município de Porteiras, no Ceará, em que ele, dentro do ensaio, dois dos tratamentos que ele avaliou, por exemplo, era relacionado com a velocidade de plantio. Então, simplesmente mudou a velocidade de plantio. Uma com 5 km por hora e outra com 9 km por hora na plantadeira. E, visualmente, no dia de campo, lá a gente já conseguia ver algumas diferenças interessantes, né? Porque com o aumento da velocidade de plantio, aumentou muito a planta dupla e aumentou muito a falha. E depois, na colheita, veio a se confirmar que deu uma diferença até de 21 sacas, né? Então, se perdeu 21 sacas naquele que plantou mais rápido. Então, isso é interessante porque traz para a gente, né, que muitas vezes faz ali o manejo sem o devido cuidado, com uma coisa simples, você consegue ter um ganho significativo de produtividade. Uma segunda pergunta sobre isso, né, que aqui é um canal que a gente valoriza muito a ciência, a pesquisa científica, é o seguinte: o que os resultados de pesquisa dizem sobre essa relação no plantio? Eu acho que existem uma série de resultados, né, em vários formatos de trabalhos, mas todos eles convergem muito para isso que o Diego acabou de mencionar, né? A importância de que a gente tenha boas práticas para que a gente, ao fim, maximize a uniformidade de distribuição das sementes, primeiro, né, que são o primeiro insumo que a gente precisa tomar cuidado, e fazendo com que essa planta se desenvolva igualmente, ou todas as plantas se desenvolvam de forma o mais igual possível a partir da semeadura. Então, uma coisa que nós nem sempre nos damos conta é que a distribuição, ela por si só, ela possui, a distribuição de fertilizantes possui uma variabilidade independentemente do fertilizante ou da máquina, né? A maioria dos sistemas dosadores ou dos mecanismos dosadores que estão disponíveis no Brasil, eles utilizam uma alimentação helicoidal. Então, isso quer dizer que você tem uma transferência do fertilizante, né, que à medida que essa hélice ou esse helicoide ele vai girando, isso vai alimentando e esse fertilizante ele vai sendo transferido, então, para o tubo que carrega o fertilizante até o suco de plantio. E é muito natural, então, se ter essa oscilação da dose, né, à medida que isso vai sendo distribuído. E essa oscilação, ela vai mudando muito, ou é muito afetada, por uma série de aspectos, inclusive a velocidade de plantio que o Diego acabou de mencionar. Mas uma coisa que é muito importante compartilhar, né, é que nem sempre a gente se dá conta do tamanho dessa variabilidade. Hoje nós vivemos muito por conta do tamanho das nossas áreas, né, no Brasil. O Brasil adotou muito a adubação a lanço e nós temos muito claro quais são os números, né, os coeficientes de variação desse tipo de adubação, mas para a adubação em linha de plantio nem sempre é muito claro. E para os melhores mecanismos dosadores que nós temos disponíveis no Brasil, um trabalho conduzido em condições de campo mostra que essa variação, coeficiente de variação chega aí próximo dos 35%. E para distribuidores que utilizam de gravidade, né, helicoidais por gravidade, esse coeficiente de variação dentro da linha de semeadura ele pode ultrapassar os 79%, que é bastante alto, ou seja, em 1 metro você tem uma dose e no metro seguinte você pode ter
uma dose muito maior ou muito menor, né? E isso justamente faz com que a planta tenha menor acesso, né, aos nutrientes, ou não tenha acesso aos nutrientes em condições adequadas. Isso fica ainda mais complicado quando o produtor utiliza de mistura de grãos, né? Especialmente quando são grãos que não têm uniformidade entre si, das diferentes matérias-primas. No caso, misturar um grânulo com um peso diferente, né, de outra matéria-prima. Né? Nós estamos conduzindo, na verdade, um trabalho juntamente com o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, e a gente tem uma lâmina para mostrar, né, a diferença na variabilidade das diferentes fontes, né, de uma mistura de grânulos para uma mistura granulada. E nessa mistura que a gente tem, tem na imagem mais à esquerda, a gente vê a presença de superdosagens em vários pontos, né, ao passo que na mistura granulada, apesar de existir essa oscilação, esse aspecto de cardiograma, né, as diferenças entre os picos e os vales, a amplitude, ela é muito menor. Ao final, a gente tem coeficientes de variação independente do slope, né, da declividade do terreno, muito mais uniformes e menores do que num fertilizante que é uma mistura de grânulos. Então, a escolha do fertilizante para fazer essa adubação na linha de semeadura, ela é muito importante e precisa ser verificada pelo produtor, especialmente fazendo a relação entre a máquina que ele tem disponível e o fertilizante que ele adquiriu. Muito bom. Eu acho que o Vitor explicou bem, né, Nelson, essa questão da importância dessa parte física, dessa parte dos nutrientes no grânulo, mas eu só queria chamar a atenção aqui um ponto, né, que normalmente nos dias de campo, ou nas visitas, nas conversas com os produtores, com técnicos, sempre está em foco ali qual fórmula que eu uso, qual dose que eu uso. Isso é muito importante, né? Então, não deixar de destacar que isso são pontos fundamentais, mas que muitas vezes a parte física, como a que o Vitor trouxe aí, né, esses trabalhos que trazem resultados importantes de campo, acaba ficando em segundo plano, né? E se não entrar na balança, muitas vezes acaba comprometendo ali o resultado final. Aí eu queria mostrar uma imagem para vocês aqui que estão acompanhando. Essa fotografia aqui, na verdade, foi mais ou menos um mês e pouco atrás, estava numa feira agrícola com um colega, e ele colocou essas duas fórmulas, né, são duas fórmulas de fertilizantes aqui diferentes, dois fertilizantes diferentes, dentro de um quarteador, né, que é essa caixinha, que ela é separada por peneiras, e aí o que eu fiz foi pegar e tirar uma foto da parte de baixo, né, porque muitas vezes a gente olhando o quarteador de lado, você não consegue ver, né, o que você consegue ver de baixo. E o que chamou mais atenção, olhando por baixo, né, você que está vendo a imagem aí, na parte de cima, a gente tem um Iarabasa, né, com uma formulação de plantio da Iara, que são macro e micronutrientes no grânulo, e na parte de baixo um 4-14-8 tradicional, né? E a gente consegue ver bem as diferenças disso que o Vitor falou, principalmente na parte de baixo, na mistura de grânulos, em que a gente consegue ver que no segundo bloco aí, né, na foto, a gente vê uma predominância de uma certa coloração de grânulos, já no terceiro a gente vê uma predominância de outra coloração. Isso mostra a tendência aí de segregar, né, e aí a gente já pode entender aqui que nessa segregação a gente vai ter fórmulas diferentes, né, em cada uma dessas granulometrias. E o que mais chama atenção realmente são os outros 3 pontos aí, que é o excesso de pó que a gente vê, né, na foto de baixo, nessas últimas caixinhas, e em comparação com a fonte de cima. Então, isso só para chamar atenção, principalmente o produtor que quer fazer tudo certinho, né, o técnico que está fazendo análise de solo, vai fazer a recomendação correta, vai fazer todo o plano de adubação, mas muitas vezes se esquece, no momento da escolha da fonte, de se atentar a esses pontos. E acaba comprometendo o planejamento. Então, muitas vezes o plano está todo correto, mas lá no final o resultado acaba não sendo o melhor possível, porque não se atenta
a esses detalhes. E sobre a adubação de cobertura, o que vocês têm a falar sobre essa questão junto à cultura do milho? Nelson, adubação de cobertura talvez uma das práticas mais importantes aí para a gente tentar achar o ritmo adequado entre o aspecto operacional e o técnico, né? Eu acho que isso, especialmente para milho safrinha, né? A gente tem aí mais de 18 milhões de hectares de milho safrinha no Brasil, é uma área superior a 80% do total de milho no país. Especialmente para safrinha, o produtor ele está limitado em uma janela muito curta para a aplicação dos seus fertilizantes em coberturas, né? E na maioria dos casos, os fertilizantes nitrogenados eles são baseados em ureia, né? E por isso, só sabendo, né, de todo o potencial de perda aí de média de 30% de nitrogênio perdido por volatilização, né? A gente já conversou em outro vídeo sobre esses aspectos. A gente já, e sabendo que isso, a ureia ela precisa ser incorporada, né, para melhorar a eficiência, para a gente garantir que realmente a quantidade que nós queremos aplicar para a cultura chegue à planta, então isso já nos cria um aspecto operacional importante, né? Se a gente for verificar que na região central do Brasil, a adubação nitrogenada ela concentra entre final de segunda quinzena de fevereiro e o mês de março, e o mês de março é um mês que tipicamente a gente, em média, tem aí a cada 5 dias uma chuva, isso, e sabendo que também que a ureia ela perde já logo depois de 2 dias, já é onde se dá o pico de volatilização, isso já nos cria um aspecto que nos priva um pouco a operação, principalmente para grandes áreas, né? Então, a escolha do fertilizante por si só, ela já é fundamental para a gente agilizar a nossa operação e fazer com que nós consigamos entregar o nutriente, no caso o nitrogênio, dentro do período mais adequado para a cultura e também tendo vantagem das condições ambientais que são favoráveis, porque a gente precisa de umidade para esse nitrogênio se deslocar no solo e ser absorvido pela planta. Então, de modo geral, né, de modo a ganhar uma agilidade aí na operação, há uma certa despreocupação, né, entre boa parte dos produtores, entre a necessidade de se calibrar e fazer o adequado ajuste do seu equipamento para a fonte de nitrogênio que está sendo utilizada, independentemente da fonte, e se avaliar aí o coeficiente de variação e a qualidade da distribuição ao longo do perfil. Estou compartilhando uma foto, né, que vocês podem ver que é um exemplo real de lavoura no Mato Grosso e com ocorrência de faixas, né, e isso ocorre especialmente em áreas mais arenosas, áreas mais novas, ou áreas que vêm aí a sequência de braquiária com grande produção de biomassa. Então, essas faixas, né, elas aparecem e mostram, né, essa questão da qualidade da distribuição. E isso ocorre particularmente, então, definir essa faixa, definir a faixa dentro de um coeficiente de variação adequado, ela é fundamental para a gente garantir que tenha uma melhor uniformidade dessas plantas, tanto temporalmente, para que elas tenham um desenvolvimento similar, mas também que a gente tenha uma adequada uniformidade espacial dessas plantas, aproveitando todos os recursos que estão disponíveis. Então, às vezes, o produtor ele não faz essa calibração porque isso toma tempo, né? Você precisa parar o teu equipamento um dia, né? E, às vezes, as condições são boas para fazer a incorporação da ureia, sendo fertilizante ou de qualquer outro nitrogenado, e, bom, não vou parar o equipamento para fazer essa calibração. Isso, de fato, é um problema, mas é importante se fazer. E aí, quando você escolhe fertilizantes mais uniformes em termos de granulometria e com uma densidade maior, né, e aqui eu estou comparando também duas fontes
uma mistura granulada com uma mistura de grânulos comumente utilizada, a gente vê também que a mistura granulada de fertilizante, ela faz com que eu agilize meu processo a minha operação de calibração. Né? É um fertilizante mais uniforme, o processo em si ele é mais fácil para eu chegar na minha faixa adequada, no meu coeficiente de variação adequado. Ao passo que, quando eu utilizo o 20020, que é uma fonte extremamente utilizada no cerrado, vocês vejam que eu preciso gastar muito mais nitrogênio ou fertilizante, né, como produto para chegar nessa calibração. Então, a escolha do fertilizante também favorece ou me dá a oportunidade de eu fazer uma calibração, né, e sendo mais ágil, né, que eu preciso ser ágil para as operações de milho, e gastando menos produto. Essa questão de distribuição ela é muito debatida desde muito tempo, e a gente tem o exemplo do trabalho do Lutz, de 1975, que já mostrava que faixa reduz produtividade, e o milho é a cultura, né, dentro dos sistemas que eles testaram nos Estados Unidos, é a cultura que é mais afetada entre todas, comparando com outras gramíneas e com outras leguminosas ou até mesmo com algodão. É a cultura que mais é afetada porque é a cultura mais sensível à deficiência de nitrogênio. E quando a gente faz uma estimativa baseada na resposta da cultura a nitrogênio e o impacto da ocorrência de faixas, né, comparando ureia com um cálcio amônio nitrato, a gente chega a uma perda média de $44 por hectare em condições de Brasil, justamente pelo problema, o maior problema, né, ou potencial maior problema que a gente tem com fertilizantes baseados em ureia, que tem uma distribuição mais difícil, né, de se alcançar uma boa uniformidade. Isso ainda é mais verdadeiro quando a gente trabalha com misturas, utilizando ureia, né, e misturando, por exemplo, com cloreto de potássio. Esse outro gráfico que a gente tem em tela mostra justamente essa presença, né, desses ombros, né, em um determinado momento do perfil. E isso faz com que ocorra uma distribuição desigual, né, do fertilizante dentro da faixa de aplicação. E essa distribuição desigual é um dos fatores que faz com que, por exemplo, misturas granuladas apresentem um potencial com relação ao desempenho agronômico do milho melhor do que uma mistura de grano, né? Porque a gente tem aqui tanto um fertilizante com base ureia, que tem suas limitações, quanto a questão da qualidade de distribuição, que ela não permite que os fertilizantes eles cheguem igualmente a cada uma das plantas, né? Então, esse impacto em desempenho agronômico leva a um impacto também na questão de rentabilidade da lavoura. E um outro ponto que é importante a gente reforçar também é que os equipamentos de distribuição eles vêm sendo melhorados para que deem mais agilidade para o produtor. Mas o equipamento por si só ele não vai ser o responsável, né, por garantir que a distribuição ela seja mais uniforme. A gente precisa fazer um casamento, porque os equipamentos que têm potencial de alcance em termos de faixa maiores, eles dependem também de um fertilizante mais uniforme em sua granulometria, em sua densidade. Então, por isso nós fizemos esses estudos, Nelson, que eu gostaria de compartilhar, que mostram o potencial de alcance ou o potencial de faixa para fertilizantes de maior densidade, com granulometria mais granular e uniforme, em relação a um fertilizante com ureia, que tem uma densidade muito menor. Então, você veja que tanto nesse estudo que eu estou compartilhando, que foi realizado no Brasil, e que a gente tem 3 equipamentos, é uma média de 3 equipamentos, um fertilizante baseado em CAN, em cálcio amônio nitrato, ele tem uma capacidade de faixa com uniformidade, com coeficiente de variação inferior a 15%, muito superior ao que a gente identifica com ureia.
Mesma coisa se observou aí com um único equipamento nesse outro estudo que nós conduzimos na Argentina e que também mostra a mesma resposta, né? Mesmo a ureia aqui tendo um alcance maior, mas sem dúvidas o nitrato de amônio mais granular, grânulo mais pesado, ele tem essa capacidade de cobrir mais área, né, e com melhor uniformidade e com baixo coeficiente de variação, o que isso é, de fato, um ganho para o produtor, porque você está distribuindo um fertilizante com uniformidade, fazendo uma faixa maior, né, para um período extremamente complicado para o produtor de milho safrinha, que ele precisa fazer uma série de operações, né, em um período curto de tempo e sem ter todas as condições de clima, né, ao seu lado. Então, esses são alguns pontos que eu gostaria de compartilhar, hein? Bom, eu acho que os dados aí falam por si, né? Bastante informação bacana que o Vitor trouxe em relação a como que a fonte vai interferir no resultado final, né? A distribuição. Só queria comentar rapidamente também que, na verdade, convidar o produtor, o técnico que está acompanhando, a gente faz todos esses trabalhos para poder quantificar, para poder entender, para poder gerar melhoria, né, nos materiais, entender da melhor forma o que acontece no campo, mas muitas vezes na lavoura isso acaba não aparecendo, o produtor acaba não vendo, né, e ele, assim como aquele primeiro exemplo que eu dei no início, ele pode estar perdendo lá as 20 sacas por hectare, mas ele não tem o comparativo, né? Então, eu só queria trazer esse convite, reforçar para que o produtor, o técnico que está assistindo a gente, ele tenha essa abertura para fazer seus próprios testes, para experimentar, né, isso tudo que a gente trouxe aqui de informação, porque aí começa a adaptar tudo isso para o melhor resultado aí, cada um em sua lavoura. Então, já indo para o final do vídeo, a gente gostaria de saber como é que se pode resumir para quem está assistindo os principais pontos para levar em consideração sobre a escolha da melhor fonte de fertilizante, pensando em manter a melhor uniformidade da nutrição das plantas do milho? Nelson, só para sumarizar, né? Eu acho que o produtor de milho ele precisa estar consciente de todos os riscos, né, que existem em sua lavoura, desde a implantação até a adubação nitrogenada de cobertura. Esse período ele compreende aí os processos fenologicamente que são muito importantes e que vão impactar diretamente na performance da cultura. A gente tem aí praticamente 45 dias em que a gente define praticamente tudo em uma lavoura de milho. A agilidade para ele é fundamental, né? A gente sabe que esse é um dos pontos que o produtor de milho ele mais busca, né? Tu ter práticas que facilitem a sua operação e que garantam que ele tenha uma planta ou um stand o mais uniforme possível. Isso começa das boas práticas, né? De seguir todos os mandamentos aí de escolha de semente, de calibração de equipamento, de bom equipamento, de ter assistência técnica, mas também passa pelo fertilizante, né? E eu acho que a gente vai encaminhando para um desenvolvimento de tecnologias que tem sido muito rápido, mas são coisas também muito simples que muitas vezes são deixadas de lado. Então, é importante que o produtor entenda que chegar com um balanço de nutrientes pensando planta a planta, ele é fundamental. Hoje, o que a gente tem de mais avançado é garantir que todos os nutrientes cheguem, né, em igual proporção no mesmo grano, para quando você faz uma adubação na linha de plantio. Quando a gente vai para uma adubação de cobertura, a gente também não pode fugir do trivial, que é garantir uma boa calibração do equipamento, fazer esse monitoramento com uma certa frequência, diria eu, né? Porque o equipamento ele vai se desgastando, as condições elas vão mudando, né? O fertilizante também ele muda, mas pensando na agilidade da sua operação, dentro da sua capacidade operacional, é importante que o produtor também tente buscar
um fertilizante que seja um aliado, né? E talvez fertilizantes aí com granulometria mais granular, com densidade maior, que tem uma balística de distribuição melhor, eles são muito mais interessantes do ponto de vista de contribuir ao produtor na operação. E a gente não pode esquecer que fertilizantes, por exemplo, à base de nitrato de amônio, as perdas, elas são, por volatilização, elas são irrisórias comparadas com ureia, e que também quando a gente faz essas misturas, principalmente com cloreto de potássio, a gente tem uma balística bastante comprometida e que exige muito mais do operador estar cuidando, do técnico estar fazendo o acompanhamento, a aferição da máquina, né? Tudo isso demanda tempo para a máquina e cria variabilidade temporal dentro de uma lavoura de milho, né? Então, acho que tentando, resumindo, mas não resumindo tanto, mais ou menos por aí. Eu tomei a liberdade aqui, né, Vitor, Nelson, de coloquei alguns tópicos principais do que a gente trouxe hoje, né? Então, o primeiro que eu anotei aqui, uniformidade de plantas na lavoura e de nutrição das plantas, para ter um sucesso produtivo. Segundo, uniformidade da distribuição dos fertilizantes é afetada diretamente pela tecnologia contida na fonte, com destaque para os benefícios de ter os nutrientes no grânulo e qualidade física. Terceiro, ganho operacional, principalmente nos plantios de safrinha, são muito influenciados pela tecnologia contida nos fertilizantes, e com isso reduz-se os riscos e aumenta a probabilidade de resultados mais expressivos no campo. E um quarto que eu adicionei aqui conte com a Yara para montar o plano nutricional, né? Nós temos aí o sistema de recomendação de nutrição Yara, né? Então convido aí os colegas que estão assistindo para que entrem em contato, entrem no nosso site. E é muita informação, mas a Yara está aí com os especialistas em cada região para ajudar você, produtor rural, a montar o plano pensando em tudo isso, né? Tanto na parte química, física, dos fertilizantes, necessidade da planta. Tá joia? E é isso aí. Vitor e Diego, excelente. Eu acho que as informações são muito importantes para evoluirmos no quesito adubação do milho. E grande abraço. Até a próxima. Valeu, Nelson. Até mais. Obrigado.